porque quando a gente está na casa do Senhor, a gente se sente em casa. Mas eu queria saber quem veio aqui assistir um culto abençoado. Está todo mundo errado. Você não veio assistir, você veio participar. Né? Assistir, a gente assiste o filme, liga lá a televisão, fala, vou me distrair, assiste um bom filme, né? Aí assiste, pronto, acabou, desligou. Mas quando a gente vem à casa do Senhor, quando a gente ouve um louvor, quando a gente ouve a palavra, quando a gente abre a nossa Bíblia, não é assistir, não é só para sentar, é para participar, é para receber. Então a gente precisa abrir o nosso coração, porque Deus quer falar conosco, você crê nisso? Deus quer falar com você algo muito especial. Aquilo que você está precisando ouvir hoje, Deus quer falar, né? Então Ele usa o louvor, Ele usa uma oração, Ele usa um abraço de um irmão que vai te dar, ou que já te deu hoje. Ele usa a palavra para confrontar aquilo que você precisa e para que você saia daqui transformado. Eu quero te convidar a fazer uma oração simples para Deus. Senhor, abre os meus ouvidos para ouvir aquilo que eu preciso. Mas para isso eu queria que você voltasse o seu pensamento agora dentro do seu íntimo. Esquece quem está do seu lado. Pensa agora. Eu queria que você trouxesse a sua memória nesse instante aquele sonho que você tem e ainda não concretizou. Sabe aquele momento que você está vendo televisão e passa um país, um exemplo, lá na África, e você fala, gente, eu queria tanto ir lá pregar o evangelho na África. Sabe aquele lugar no seu trabalho que você queria almejar? Eu queria chegar a essa gerência para abençoar pessoas e para abençoar minha família. Sabe aquela coisa que você queria, que você sente pulsar o seu coração quando o pastor fala de um determinado lugar, quando você vê uma pessoa passando fome na rua, dói o seu coração, você fala, meu Deus, eu queria tanto ter recursos ou poder ajudar, ou poder falar de Cristo, saber falar. Sabe aquele sonho que está pulsando o seu coração, que é só seu e de Deus? Talvez ninguém nem saiba. E você fala, eu não consegui concretizar. Hoje Deus quer te ajudar a dar esse passo. E aí você vai fazer uma oração, se assim desejar o seu coração, Senhor, me ajuda a entender o que eu preciso para concretizar a missão que Tu me deste. Isso que pulsa teu coração, isso que faz te arder, uma coisa específica, faz parte da missão de que Deus planejou na sua vida nesse mundo. E aí você talvez nem tenha percebido, mas hoje Deus quer trazer uma mensagem para você, para que você possa concretizar e viver o melhor de Deus, porque a vontade de Deus, ela é o quê? Perfeita, boa e agradável. E a gente vive nessa vontade perfeita, boa e agradável quando a gente está cumprindo a vontade de Deus na nossa vida. Deus quer falar conosco. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué 2, capítulo 1, versículo 2, um versículo. E nós vamos tentar tirar essa visão do papel, do seu sonho, da sua mente, hoje, através da vida de Josué, através desse versículo profético, desse chamado profético de Josué. Josué é aquele que é o sucessor de Moisés. Lembra? Moisés tira o povo do Egito, grande líder, personagem bíblico, homem de Deus, que escreveu livros da Bíblia, que vagou 40 anos no deserto com aquele povo, que foi ousado frente a Faraó, frente à maior riqueza, um homem de Deus, onde a gente tira muitas e muitas lições da vida de Moisés. E Josué morre, Moisés morre. Quando Moisés morre, Deus chama um sucessor para Moisés. Lembra? Sempre tem um sucessor para o reino de Deus. Sempre vai ter um sucessor para continuar a obra. Você pode ser esse sucessor. Você pode ser o obreiro. Se você não cumprir, alguém vai cumprir. Deus chama Josué. E aí Deus chama Josué e vamos combinar, gente. Não é nenhum prêmio, nem nenhum presente. Na verdade é um presente de grego. Pensa, né? Josué caminhava com Moisés. Ele conhecia aquele povo. Ele estava há 40 anos caminhando com Moisés.
Ele tinha sido espia, ele tinha sido aquele que lutava ao lado de Moisés, ele tinha feito vários papéis ali, ele sabia quanto aquele povo era duro, ele sabia quanto problema aquele povo tinha trazido para Moisés, aquele povo era desobediente, aquele povo era idólatra, e ele caminhava ali junto de Moisés, então ele deve ter falado, gente, eu pensei que fosse me aposentar, agora, já não novinho, né, que ele já devia ter aí por volta, talvez, sei lá, a gente, 40 anos andando no deserto, né, a gente pode, o Caleb fala que tinha 80 anos, então vamos pensar que eles eram da mesma geração, e ele recebe uma tarefa de Deus, aquela tarefa de levar o povo. Vamos ler junto a palavra, que diz assim, eu vou ler o primeiro versículo, mas a gente vai focar no segundo, só para a gente entender o contexto. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vou ler de novo. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Essa é a palavra que Deus falou a Josué e está falando hoje para cada um de nós, amém? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é atemporal, né? Desde Gênesis a Apocalipse, cada versículo, cada momento vai servir para a minha vida em determinadas situações. Eu gosto de ler a Bíblia assim, parece que eu vou riscar o nome e falar, Evelise, levanta-te, porque foi para mim. Cada texto que eu leio e tomo posse para a minha vida, porque eu sei que Deus quer falar com a minha vida em relação ao versículo, e vai falar talvez diferente para você, no mesmo versículo, porque ela é viva, é a única palavra viva. E hoje eu te convido a tomar essa palavra e colocar o teu nome e colocar, Evelise, levanta-te agora, passa esse Jordão e atravessa essa terra. E toma posse dessa terra. Porque hoje é dia da gente tomar posse da terra que Deus nos deu. Amém? Como? Como? Esse versículo já traz as lições práticas. E a gente vai no texto. Eu gosto de ir no texto, não dá para inventar. Eu não vou falar assim, 5 razões para ser feliz, não. Nós vamos no texto, vamos no texto? Moisés, meu servo, é morto, ponto. Aí ele fala assim, levanta-te. Fala comigo. Levanta-te. Sabe o que é o levanta-te? Se mexe. Eu tenho uma amiga, ela é muito delicada. Ela é assim uma fofa, comissária de bordo, aquela delicadeza. E ela fala assim, Deus é muito elegante. E ele não arromba a porta, já notou? Ele não fala, vem cá minha irmã, você vai trabalhar na MCM, foi assim? Não, ele talhou aquela irmã para dirigir uma igreja, mas ela podia dizer, não vou lá domingo na igreja, vou ficar em casa. Ela precisa se levantar e vir, e é assim que Deus fala, Ele te chama e fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não fala, eu vou aí resolver o seu problema. Ele fala, eu posso resolver o seu problema. Ele fala, tudo é possível ao que crê. Ele fala, levanta, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. A palavra de Deus, ela é condicionante, e hoje Deus está te chamando, levanta. Sai desse momento que você está. Sai desses 40 anos de deserto que você está vivendo, e a gente se lamenta, e a gente fica paralisado, e a gente vê os problemas, e os nossos olhos ficam fechados só para tristezas. Essa semana eu levei meu marido no aeroporto, ele ligou a rádio, e a um determinado momento eu falei, por favor, desliga, porque só tinha coisa triste na rádio. Eu falei, eu não posso começar o meu dia ouvindo, sendo massificada pelas tragédias. Não é que eu vou fechar meus olhos e achar que não existe, mas eu preciso me massificar com a palavra de Deus, para dispor-me, levantar-me. E hoje Deus está te chamando para se levantar, mulher, homem, jovem, criança, se levanta. Mas Deus fala mais além para Josué. Ele fala assim, levanta-te, qual é a próxima palavra? Amanhã? O que tem no texto, gente? Agora,
O tempo é agora. Às vezes a gente sai, a gente ouve a palavra, a gente lê a Bíblia, a gente ouve um louvor abençoado, Deus me ama, e aí a gente sai daqui da igreja, vai para casa e volta para a mesma rotina. E começa a colocar desculpas. Ah, mas eu não posso fazer isso agora, porque aí eu vou fazer o seguinte, ano que vem eu vou trabalhar mais na igreja. Ah, quando eu tiver um salário, pastor, eu vou abençoar mais o dízimo aqui da igreja. Ah, mas aí quando eu puder, eu vou me preparar, e aí eu vou amanhã, e a sua vida continua no mesmo nível. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu sou crente há 50 anos, o mesmo crente. Ah, mas aí eu sou crente, você continua a mesma coisa, você lê a Bíblia no mesmo nível, você ora no mesmo nível, você trabalha na igreja no mesmo nível, porque você está sentado. Levanta agora. Você precisa tomar essa decisão, e essa decisão é sua. Deus não vai tomar essa decisão por você. Ele já criou o mundo, Ele já te colocou nesse mundo, Ele já mandou o seu filho para morrer por você, Ele já te deu um manual de vida, escrito aqui para você acompanhar, Ele já fez tudo o que Ele podia, e agora Ele está falando, vem, dá o passo e levanta. A gente encontra lá versículos, no Velho Testamento, lembrando aí a mensageira do rei, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, levanta. Aí no Novo Testamento tem, desperta tu que dormes. Eu acho que se a Bíblia tivesse um tempo contemporâneo e usar o poeta popular, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É agora o momento. Levanta e recomeça. Vem aquele sonho e começa a agir. Então Deus está dando a lição para Josué e ele continua. Levanta-te, agora passa esse Jordão. O que era Jordão? Um rio. Um rio grande, um rio assim, não é? Um rio profundo. Passa esse Jordão. Aí é a prática. Levantar é tomar decisão. Agora é o tempo da sua decisão. Passar esse Jordão é agir na prática. Ah, mas eu estou em depressão em casa, está muito triste, meu problema financeiro e tal. Se a gente for ouvir lamentações aqui, eu posso contar um monte para vocês. Mas qual a decisão que você tem que tomar? Qual a prática do meu problema? Meu problema é depressão? Vou procurar o psicólogo, vou perguntar ao pastor. Pastor, onde tem uma clínica aqui? Qual que o senhor recomenda? O meu problema é relacionamento conjugal? Leva café da manhã para o seu esposo, para a sua esposa. Começa a trabalhar esse relacionamento conjugal. Meu problema é meu filho afastado da igreja? Hora de madrugada? Eu vou começar a levantar toda a madrugada e orar meia hora por dia pelo meu filho. Age. Passa esse Jordão. Ah, mas é muito difícil, você não conhece meu problema. Eu não preciso conhecer seu problema, eu conheço os meus. Mas aonde está o seu olhar? No problema ou no autor e consumador da sua fé? Quando a gente olha para o nosso problema, sabe o que a gente está fazendo? Isso aqui é bonitinho, mas não serve para mim. Porque a palavra de Deus, ela diz o quê? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O tudo está incluído no seu problema? Então, qual o medo que você tem? Age. Passa esse Jordão. E eu vou te contar uma coisa. Talvez você saia molhado. Talvez você dê umas afogadas quando você passar nesse Jordão. Talvez você saia sem aquilo que você entrou o Jordão, perca seus bens. Mas, se você estiver de olho no autor e consumador da sua fé, você vai atravessar. Nada vai segurar você. Passa esse Jordão. Mas onde está o seu olhar? Onde está a sua confiança? Vou contar uma história triste para você não se sentir triste no seu problema. Estava ouvindo um missionário essa semana e eu chorei. Aí meu marido me mandou um videozinho e aí eu comecei até a seguir esse pastor para ouvir os sermões dele. Ele trabalha com a igreja perseguida. Hoje, em cada 5 cristãos, um é perseguido no mundo. Então, em cada 5 pessoas que creem em Cristo, um está sendo morto, torturado, preso, escondido, porque segue a Cristo. Então, nós temos que louvar a Deus, porque aqui a polícia não vai entrar porque a gente está adorando a Deus. E esse missionário trabalha há mais de 30 anos com a igreja perseguida.
pastor Mário Freitas. Vale a pena você ir lá, ouvir os sermões dele, para que renova a sua fé, gente, porque dá vergonha quando a gente começa a ouvir. E ele começa a contar as histórias das pessoas. E ele estava contando que um dia ele foi pregar numa igreja, foi ajudar uma igreja, que ele faz esse trabalho de transporte, de ajuda, essa igreja perseguida. E ele estava numa igreja e o pastor local, lá no Oriente Médio, veio um casal e o pastor chamou ele e falou: não, eu queria que você orasse por esse casal, porque o filho dele está preso nesse momento. Ele está preso porque pregou o evangelho na escola. Menino, 16 anos, né? Eu acho, se eu não me engano, 16 anos. Ele pregou o evangelho. E ele, esse pastor, Mário Freitas, que já trabalha com... Ele disse que ele começou a ficar tão indignado com aquilo, dolorido, pensar um menino de 16 anos. E aí o pai do menino viu a expressão dele de dor e pensou: não, eu vou movimentar, porque nós temos amigos políticos, nós temos pessoas da ONU, eu vou movimentar para tentar libertar esse menino e tal. O pai falou: calma, ele está preso e ele é torturado todos os dias. Todos os dias ele tem a sessão de tortura dele. Os guardas pegam e torturam ele, para ele negar Jesus. E ele prometer que vai parar de pregar o evangelho e negar Jesus. Aquilo foi dando um nervoso nele. Ele falou: meu Deus, eu preciso tirar esse menino da prisão. Esse menino está sofrendo, está lá não sei quanto tempo. Aí o pai do menino, calmamente, mansamente, falou: calma, meu pastor. Ele está lá, mas ele falou: ele já negou Jesus, ele negou. Não, ele não negou Jesus. Para negar, vão ter que matar ele. Porque até agora, 148 pessoas na prisão já converteram. 148 pessoas. Imagina um pai e uma mãe sabendo que um filho de 16 anos, todos os dias é torturado. E eles não poderem fazer nada. Inclusive, eles tiveram que sair do país, que o menino está preso, porque eles iam ser presos e mortos também. Estavam fora do país. E sabendo que o menino todo dia é torturado. Mas a expressão do pai e da mãe, que não estavam olhando para o Jordão, para o menino estar atravessando o Jordão, mas estavam olhando para o Deus que fez o menino cumprir uma missão. E para alegria e satisfação de saber que 148 pessoas tinham sido salvas, resgatadas do inferno, embora o seu filho estivesse sofrendo. E aquele pastor Mário, ele falou que aquilo confrontou ele, porque ele só conseguia ver um menino sofrendo, e os próprios pais dele falaram: Deus vai tirar ele no momento certo. Ou ele vai ser morto, mas ele não vai negar. Mas enquanto ele estiver lá, ele vai pregar o evangelho. E aí a gente fica assim, chorando, porque o Brasil está em crise. A gente fica chorando porque não tem, o salário não aumentou. A gente fica chorando porque nossos probleminhas são mínimos frente àqueles que sofrem pelo evangelho. Será que você já sofreu pelo evangelho? Sentiu dor física? Foi ultrajado pelo evangelho? Então você não sabe o que é sofrer. Passa o seu Jordão. Passa o seu Jordão, porque do outro lado tem uma terra prometida. Passa o seu Jordão. Para de olhar para os problemas, para de olhar para a circunstância e vive aquilo que Deus te fez para viver. E aí ele continua falando: passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Interessante que separa. Passa tu e todo esse povo. Sabe o que Deus estava falando? Josué, essa missão é sua. Porque em outros momentos, Deus se levantou e falou com Moisés, e Moisés falava: vamos todos atravessar, e falava para o povo. Nesse momento, Deus está falando para Josué, porque nós precisamos agir influenciando vidas. Tem muita gente em volta de você, olhando como você está passando o seu Jordão. Você já percebeu isso? Você é um líder. Tenha certeza que você é um líder. Você pode ser líder da sua casa. Você pode ser líder no seu trabalho. Às vezes você dirige uma pessoa. Mesmo que você tenha uma posição que aparentemente não seja de liderança, você é uma pessoa e que com certeza alguém está olhando em volta. E quando a gente age, a gente influencia vidas. Assim que o homem age em qualquer situação. E a pergunta que eu faço para você hoje: você está influenciando pessoas para onde? Aonde as pessoas estão indo conforme as suas atitudes? Qual é o seu papo? Qual é o conteúdo do seu WhatsApp? Qual o conteúdo das suas redes sociais? Qual o conteúdo das suas conversas familiares? Lá no trabalho, quando você se junta,
aquela pessoa que está passando problemas, ela procura você ou ela procura o irmão lá que nem é cristão? Porque ele é mais legal, porque ele ouve, porque ele tem uma palavra boa, porque você só sabe contar piada, você só se mistura com pessoas que não são com a mesma visão bíblica, mas você fala que você é crente. Nós precisamos agir influenciando vidas. Você tem um papel influenciador no mundo e você precisa mudar pessoas. Existem pessoas em volta de você, olhando para você e esperando o seu agir, especialmente no dia da dor, no dia da angústia. Às vezes no dia da dor a gente fala, mas eu perdi meu filho, eu vou ficar chorando aqui. E aí aquele que está lá de longe olhando fala, mas ela pregava que Deus é salvação, ela falava que Jesus é bom e agora ela está lá reclamando. Você precisa ser forte no dia da angústia, porque com certeza tem alguém olhando para você, esperando a sua atitude, para atrás de você seguir e passar o Jordão dela também. Haja influenciando vidas em direção ao reino de Deus. E para finalizar esse versículo, levanta, agora, passa esse Jordão, influencie vidas no amor de Deus. E para finalizar ele fala, a terra, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus, ele faz um foco a Josué. Ele não fala assim, atravessa o Jordão e vai lá, escolhe um lugar aí, vai fundo. Sabe aquele papo? Todos os caminhos levam a Deus. O importante é ser feliz. O mundo vende essas ideias hoje. Mas Deus tem um propósito específico para a tua vida. Deus te criou com uma missão especial que você precisa cumprir. Você precisa entender, ouvir de Deus e saber, é isso que Deus quer para mim. É isso que Deus me criou. E quando você vai atravessar o seu Jordão, tem que ser para chegar na terra que Deus te deu. Você sabe qual a terra que Deus te deu? A Bíblia fala em Efésios 1:6 assim, que é para o louvor da glória, da graça de Deus é que eu fui criada. Eu fui criada para glorificar a Deus. Eu fui criada para passar o reflexo, o perfume de Cristo pelo mundo. É para isso que eu fui criada. Tudo isso vai me trazer alegria. A Bíblia fala que eu posso comer o melhor dessa terra, mas eu preciso estar no propósito de Deus. Levanta agora, passa esse Jordão, traz pessoas com você, diretamente focado naquilo que Deus te chamou para fazer. Faz uma reflexão na sua vida. Como é que você está nesse Jordão?